Nós vamos fazer nossas orações, e hoje tem alguns pedidos que ao longo da semana foram aparecendo no centro. Tem uma antiga trabalhadora da casa, que é a Célia, que desencarnou hoje pela tarde. Então, que nossas orações também possam chegar a ela, para que ela possa fazer aí uma boa passagem, e que ela possa ser recebida na espiritualidade de uma forma tranquila, harmoniosa. Então, é para ela. A outra pessoa é para a filha também de uma ex-trabalhadora que está grávida e, enfim, passou mal hoje ou ontem, teve tipo uma convulsão, e estão tentando descobrir, estabilizar, então que a gente também possa fazer aí a nossa oração que chegue até ela. É Caiane o nome dela. Mas a gente vai fazer também outras de forma geral, né? Vamos então fechar aqui os nossos olhos, nos concentrarmos, que possamos elevar nosso pensamento a Deus. Senhor Deus, sabemos que uma folha não cai da árvore sem a tua permissão, e que sempre é o momento da chegada, é o momento da partida. Que o Senhor possa receber a nossa amiga Célia com todo o amor que lhe é merecido, que ela possa realmente descansar depois de uma longa, que ela possa encontrar o repouso nos hospitais espirituais, para que ela possa se refazer e se sentir livre do corpo que não estava mais saudável. Pedimos também por esta mãe que está grávida, que passou por um problema sério de saúde, que o Senhor, na sua divina misericórdia, sabe o que é bom e o que é o melhor e o que é necessário e o que é preciso para cada um de nós. Na sua infinita sabedoria, possa auxiliar a todos e que ela também consiga superar essa dificuldade pela qual ela está passando. Aproveitamos ainda, Senhor, para agradecer pela nossa saúde aqui na noite de hoje, que os nossos problemas são tão pequenos, perto de outros, e que possamos sempre agradecer pela saúde que temos, agradecer pela saúde das pessoas queridas à nossa volta, e que se há algum doente, algum debilitado, no nosso núcleo familiar, no nosso núcleo de trabalho, nas nossas amizades, que o Senhor possa socorrer a todos eles, e possa fortalecer a quem está à volta destas pessoas, que elas também possam se sentir amparadas nesse trabalho de ajuda mútua. Obrigada, Pai, por mais essa noite. Obrigada pelo Alex, que se prontificou a nos ajudar, para que o curso desse continuidade, para que nós não perdêssemos a aula de hoje. Que ela transcorra com tranquilidade e harmonia, e que possamos sempre aprender um pouquinho mais. Obrigada ao Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja, salve Jesus e graças a Deus. Boa noite, Gilvan, seja Boa bem-vindo. noite. Então, Desculpa chegar no meio da oração. não há problema, eu só descubro quando eu abro os meus olhos, que aí eu vi que mais pessoas entraram. Não tem problema algum. Então, o Alex estará conosco hoje, porque o Wagner teve um compromisso de trabalho, tá? Ele está trabalhando agora à noite, e aí eu vou substituí-lo durante a aula, tá bom? Nas nossas últimas aulas, né, a gente foi falando um pouquinho do mundo espiritual, da parte
da vida como é lá, quando a gente desencarna, a gente retomou um pouquinho quanto encarna, mas aí a aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre essa influência dos espíritos. É algo que nós já falamos várias vezes, em muitos momentos, e também é um assunto que vocês vão se aprofundar muito quando vocês estiverem no mediúnico. Porque quando vocês começarem o curso mediúnico, que vocês vão entender esta relação mediúnica do mundo espiritual conosco enquanto encarnados e entre os espíritos, entre os desencarnados, vocês vão entender todos esses mecanismos. Então, hoje é uma aula só para a gente pensar mais nas nossas atitudes, de que forma nós, enquanto encarnados, nós podemos ou não receber essa influência dos espíritos, tá bom? Pode passar, Wagner, por favor. Desculpa, Alex. Se eu te chamar de Wagner, não briga comigo, tá bom? Fica tranquila. É vício. Então, a primeira pergunta que essa aula traz, né? Os espíritos influem em nossos pensamentos, em nossos atos? É uma das perguntas que existe no Livro dos Espíritos, na questão 459. Muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Puxa vida, aí a gente para e pensa, né? Mas será que são eles que ficam me dirigindo o tempo todo? Então eu não tenho aí o meu livre-arbítrio, eu não tenho a minha própria vontade? Então é isso que a gente vai hoje pensar e refletir um pouquinho sobre que tipo de influência é essa e o que o Kardec quis dizer quando é muito mais do que você imagina e normalmente, frequentemente, são eles que vos dirigem. Por quê? E em que momento isso pode acontecer ou não, tá? Pode passar. Vamos lembrar, então, primeiro, que a gente sempre fala que a gente tem que estar em sintonia, né? A gente sempre usa essa palavra. A gente tem que estar em sintonia, porque senão a gente não atrai. E vamos tentar entender. Aí eu trouxe essa pequena imagem que vem da física, para a gente entender que o pensamento também é força eletromagnética. Então, se ele é uma força eletromagnética, ele produz essa energia, essa força, a gente pode comparar também como se fossem dois metais. Então, um ímã, que é um corpo eletrizado, metal, e um corpo neutro não eletrizado, eles, na carga elétrica, eles têm uma sintonia. Então, mesmo que um não esteja eletrizado e o outro sim, mas os dois são metais, então eles têm essa sintonia e eles se atraem, tá? Pode passar, Alex, por favor. Agora, se a gente pensa na física, que é um corpo de metal com essa carga elétrica, vamos pensar num ímã, e uma borracha, que é um corpo totalmente neutro e que não existe nada de metal, não tem essa ausência de afinidade, não tem essa sintonia. Então, o ímã não consegue atrair, porque ele não tem um corpo parecido com o dele, uma estrutura metálica, para que ele possa realmente se sentir atraído nesse sentido. Então, se a gente vai pensando um pouquinho, fazendo aí uma analogia, né, com o mundo aí espiritual, nós somos iguais ao slide anterior. Só que a diferença é que um muitas vezes está no mundo espiritual realmente e o outro está na carne. Mas nem por isso os dois deixam de ser espíritos, que é o que une nessa carga elétrica, tá? Então a gente tem que lembrar que como nós somos também espírito, nós somos mesmo enquanto encarnados seres espirituais, a gente tem essa afinidade, essa sintonia com esse outro mundo espiritual, tá? Então só para vocês aqui entenderem um pouquinho. Pode passar, por favor. Aí pensando, refletindo sobre o pensamento. Então, como é que dois seres, vão pensar até em encarnados mesmo, como que é isso do pensamento? Então, olha o que ele vai trazendo. Um pensamento emitido por uma entidade apenas conseguirá reproduzir-se em outra mente que lhe tem afinidade. Isto é, que tem em seu conteúdo pensamentos e sentimentos com a mesma característica. Então, quando a gente fica pensando
que essa entidade ou esse espírito, ele só vai conseguir reproduzir na mente o encarnado o que tenha afinidade, né? Então, esses pensamentos e sentimentos, eles têm que estar novamente o quê? Em sintonia. Mas vamos pensar num médium, quando ele está realizando um trabalho mediúnico numa mesa, às vezes ele não está em afinidade com aquele ser, né? Com aquele espírito, o qual ele recebe a mensagem, ou ele dá a psicofonia, né? Ou a mesma psicografia, mas a gente tem que pensar que num trabalho de mesa mediúnica, o médium, nesse momento, ele se coloca à disposição para esse trabalho. Então, não é que ele está em sintonia com quem ele está trazendo para o trabalho. Normalmente, e vocês vão ver isso muito no curso do mediúnico, todo o trabalho de mesa mediúnica, ele é, entre aspas, filtrado e dirigido por uma equipe de médiums, de espíritos, de mentores daquele trabalho, daquela mesa. Então, não é, entre aspas, qualquer um que chega. Só vai chegar quem a espiritualidade permitir para aquele trabalho, tá? Então, a gente aqui está falando de um outro tipo de afinidade que seria mais nesse circuito mental de pensamento, tá? Então, para deixar isso bem claro, porque quando a gente fala que atrai, todo mundo acha, pode pensar, né? Fala, poxa, mas e o médium? Que ele passa, né, transmite a psicofonia de vários tipos e espíritos diferentes, né? Não, ali ele está exercendo apenas um trabalho, ele não está sendo influenciado nas suas ações e nos seus pensamentos. Ele não está sendo influenciado nisso. É como se o pensamento e ele tivesse sido preservado. Ele só está, através, né, da glândula pineal e do seu trabalho de mediunidade, aceitando, emprestando o aparelho fonador para que esse espírito se manifeste, tá? Então, aí, havendo afinidade, irá se estabelecer esse circuito mental. As duas mentes ficarão se alimentando dessa ideia em identidade de sintonia. Afinidade é uma premissa necessária para que se estabeleça essa sintonia. E vamos pensar que não é só desencarnado para encarnado. Isso pode acontecer entre duas pessoas, são duas pessoas que são extremamente amigas, ou que se conhecem muito bem. Eles estão em perfeita sintonia, que nem precisam falar algumas coisas que o outro já sabe que o outro está pensando, não é assim? De tanto conhecer, de tanto ter uma sintonia tão grande com aquela pessoa, você já estabelece essa conexão aí mental. E não só isso, de sentimentos também. Então, quando a gente conhece uma pessoa muito bem, a gente fala que só de bater o olho, a gente já sabe se a pessoa está bem ou não. Enquanto que uma pessoa mais estranha a nós, a gente talvez não tenha a mesma percepção. Por quê? Porque a gente não tem essa afinidade suficiente com essa outra pessoa, tá? Pode passar, por favor. Voltando a falar que a gente também já falou disso, a simpatia que atrai um espírito para outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Aí a questão 301 do Livro dos Espíritos. Então, perfeita concordância entre todas as atitudes, os sentimentos, as idealizações, né, em termos de propósito. Então, se um está propenso a fazer o mal, que ele quer fazer o mal, ele vai entrar e vai atrair espíritos simpáticos a ele nesse sentido, tá? Então, isso sempre vai ser, tanto para a parte mais instintiva, quanto a parte das ações, dos pensamentos, dos sentimentos, tudo isso é que vai gerando essa afinidade e sintonia, tá? Pode passar, por favor. Todos somos portadores da mediunidade natural. Por isso que eu falei anteriormente da mediunidade também. Que é o canal psíquico pelo qual recebemos as influências boas ou ruins que estimulam as experiências do espírito na vida terrena. Então, todos nós temos essa mediunidade natural. Todos nós temos esse canal psíquico. E ele também é utilizado, que nós já vimos, na hora do sono,
né, que é pelo canal psíquico que muitas vezes a gente recebe as orientações enquanto dormimos, ou que a gente, através do nosso deslocamento, do nosso desdobramento do nosso corpo, que a gente consegue entrar em contato com outros espíritos. Como que a gente consegue entrar em contato? Porque a gente tem esse canal psíquico aberto, a gente tem essa mediunidade. Porque se a gente não tivesse, nós, enquanto encarnados, não poderíamos ter nenhum tipo de contato com o mundo espiritual. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Porque isso acontece. Nós temos contato direto com o mundo espiritual o tempo todo. Mas quais são essas interferências? O que o Livro dos Espíritos e outros livros do Kardec vão trazendo para a gente? Quais são essas interferências dos espíritos em nossos pensamentos e ações? Então, para o espírita, não é novidade dizer que os espíritos veem tudo o que fazemos. A gente já sabe. Contudo, o pensamento que impulsiona nossas atitudes é que vai determinar de quem, o espírito, vamos chamar atenção para a nossa conduta. A maioria dos espíritos que estão aqui envolto da crosta terrestre, que a gente fala perambulando, né? Eles não ficam. Eles são muito mais oportunistas. Oportunistas no sentido de que ele tem aquela sensação, ele tem aquela atração daquele imã, e aí ele vai lá e se une. Há casos, sim, de obsessões maiores que são realmente espíritos de outras vidas que ficam perseguindo alguém que lhe fez mal, ou qual ele mantém um ódio, ou qual ele mantém uma briga passada, uma violência passada que foi atentada contra ele, enfim. Há esses casos, mas esses casos são minoria. A maioria, a gente tem que pensar mesmo no ímã e no clips. O ímã passou, o clips foi lá e grudou. Então, normalmente, é assim que acontecem a maior parte das interferências dos espíritos nos nossos pensamentos. Por quê? Porque a gente abriu aquele canal, a gente abriu aquela porta, a gente já botou o nosso ímã para fora e é aquilo que a gente vai atrair. Então, dependendo do que estamos fazendo e quem nos está assistindo, a reação de nosso irmão desencarnado será diversa. Por exemplo, se estamos envoltos em dificuldades e com muitos percalços em nossa caminhada, os irmãos em menor escala evolutiva irão rir, se divertir e até auxiliar que aquela dificuldade torne-se maior. Então, se a gente está lá, perdido, esses espíritos menos evoluídos, eles vão ficar rindo da nossa tristeza, vão ficar rindo do nosso desespero, porque eles se comprazem com esse sentimento e com essa sensação. E aí fala que até pode te auxiliar para que aquela dificuldade se torne maior. Se você, naquele momento, você realmente entra nesse desespero, aí provavelmente você está abrindo mais portas para, em vez de resolver aquele problema ser aumentado. A gente vai falar mais ainda sobre isso, tá? Pode passar, por favor. Porém, se estamos sendo assistidos por irmãos de evolução mais apurada, estes irão lamentar os nossos enganos e contribuir para que sejamos esclarecidos e orientados sobre o melhor caminho a seguir. Então, se a gente está amparado, que a gente está com os bons pensamentos, mas logicamente nós também nos enganamos, tivemos uma atitude inadequada, porque somos espíritos imperfeitos e em aprendizagem, então a gente erra, cometemos um erro, eles apenas lamentam, eles não vão ficar rindo, desdenhando do nosso erro. Eles lamentam e eles tentam contribuir para que a gente se esclareça e não caia mais na mesma armadilha, no mesmo erro. E como que eles fazem isso? Então ele fala que o meio de comunicação entre os espíritos é o pensamento. E é através dele que são estabelecidos esses contatos, como as ondas de rádio estabelecerão qual emissora iremos sintonizar. Então também, lembrando que as ondas são frequências e o pensamento ele também é frequência, tá? Assim, de acordo com os nossos pensamentos, é que estabeleceremos contato e seremos ouvidos por aqueles que se interessam pelas nossas emissões. Portanto, nenhum pensamento, até aquele que é mais secreto,
ou aquela atitude que escondemos até de nós mesmos não ficarão escondidos pelos espíritos. Então, por mais que a gente esconda, por mais que a gente finja que ou está tudo bem, ou que a gente deseje os parabéns para alguém que a gente está invejando aquela conquista, o nosso pensamento e essas nossas atitudes interiores, elas não são escondidas, a gente não consegue. A gente pode esconder fingindo coisas no mundo material, mas no nosso pensamento ficará registrado que você estava com inveja, por exemplo, daquela pessoa que conseguiu o cargo que você estava desejando ter. E aí, na hora, você fala, parabéns pela sua conquista, enquanto, na verdade, você estava pensando, puxa, eu queria que fosse eu, né? Por que a outra pessoa conseguiu? Então, isso não fica escondido. Frequentemente, somos influenciados pelos desencarnados em nossos pensamentos e ações. Deixa eu passar. Muitos podem perguntar-se, mas por que permite Deus que os espíritos nos incitem ao mal? É uma pergunta do Livro dos Espíritos. Por que Deus permite que esses espíritos consigam nos ficar incitando ao mal? Não bebe mais, fuma, não vai lá, diz tal coisa, faz futrica, faz fofoca, né? Então, aí o que o Livro dos Espíritos traz como resposta? Que é permitido por Deus justamente para que estas situações nos provem e nos tragam de volta ao caminho realmente próximo das leis naturais ou das leis divinas. Então, o que eles falam? Que é como se fossem pequenas provas que vão ser para a nossa própria evolução e para nosso próprio crescimento e discernimento, que para isso é permitido. Então, aí ele fala, nossa missão é a de te pôr no bom caminho. E quando más influências agem sobre ti, és tu que as chamas, pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores vêm em teu auxílio no mal, quando tens a vontade de cometer. Eles não podem ajudar-te no mal, senão quando tu desejas o mal. Então, eles não vão vir te ajudar no mal se você não tem esse pensamento dentro de você. Eles não vão te ajudar a fazer qualquer coisa que não seja algo que internamente você queira e você deseja. Então, até é um alerta, um sinal, porque muitas vezes a gente não tem consciência disso, e não temos mesmo. Então, quando algumas coisas nos acontecem, a gente tem que pensar que muitas vezes é um sinal de alerta. É um plim-plim. Nossa, tô com um sininho. Puxa, o que será que isso quer me dizer? Né? Será que eu estou saindo do caminho? Será que eu estou me deixando levar pelas más influências? O que eu tenho que fazer para voltar? Então, acho que é isso que às vezes a gente tem que pensar quando algumas coisas começam a sair meio que do trilho, tá? Pode passar. Com base no estudo das questões apontadas neste capítulo, percebemos o quão importantes são os nossos pensamentos. Não podemos esquecer que os pensamentos vêm do íntimo de cada um, de nós, e o que passa em nosso interior é o que devemos observar. Contudo, não basta somente observar o que somos, o que pensamos e o que fazemos. Urge trabalharmos o nosso aperfeiçoamento individual para que sejamos portadores das luzes e não das sombras. Assim entendemos melhor o enunciado. Diga com quem tu andas, direi quem tu és, pois chamamos pelo nosso próprio pensamento aqueles que se comprazem com eles. Então, para a gente neutralizar essas influências negativas, a gente tem que neutralizar primeiro os nossos pensamentos negativos, tá? Às vezes é difícil. Se o homem procura melhorar-se, trabalhando a sua renovação moral, auxiliando no trabalho de caridade com o próximo, ele irá irradiando pensamentos direcionados ao bem, e assim aqueles que se lhe assemelham irão ter com ele. Contudo, se o pensamento estiver impregnado de vícios e imperfeições, a sua companhia será dos que comungam com a mesma ideia. Então, quanto mais a gente vai falando, né, que o bem atrai o bem. Então, quando você muda
de jeito de ver a vida, novas pessoas vão aparecendo e parece que as coisas começam a fluir, que o seu trabalho vai melhorando, que a sua vida familiar vai melhorando. Por quê? Porque você começa a se conectar com essa outra rede de espíritos, que começam a te ajudar a continuar e a caminhar para o bem. E aí, algo que é importante a gente pensar, que o espírito, né, ele é composto, entre aspas, que a gente, né, lê muito e discute muito, que já foi apresentado no curso, que a gente fala que o espírito ele é dotado de pensamento e de vontade. O pensamento por si só não é nada, se não tiver a vontade do direcionamento para aquilo. Então, nós temos a vontade dentro da gente. O que a gente precisa entender é se a gente está canalizando essa vontade para as coisas boas, ou se a gente continua canalizando as nossas vontades para coisas menores, não vou falar ruins, mas coisas menores que não vão nos ajudar nesse crescimento, tá? Deixa eu passar. Aí a distinção dos próprios pensamentos. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia. Hebreus 12, capítulo 12, versículo 1. Se os nossos irmãos em evolução participam de nossos pensamentos, muitas vezes nos questionamos se este ou aquele pensamento é nosso. A gente pensa, será que isso sou eu? Ou será que isso é o pensamento que eu estou sendo influenciada por um espírito? Então, isso acontece muito no começo do trabalho mediúnico, que a gente está desenvolvendo lá as nossas habilidades, a nossa faculdade mediúnica, e que os pensamentos vêm na nossa cabeça e a gente não tem certeza se o pensamento é nosso ou se o pensamento é de algum espírito que está tentando nos influenciar na hora do trabalho mediúnico. Então, no começo, isso é muito confuso, até o médium começar a desenvolver de fato o seu trabalho mediúnico e ele começar a entender o que pertence a ele e o que é realmente uma influência de algum espírito. Então, os espíritos nos deram orientação de que o primeiro impulso, a ideia que vem primeira na nossa cabeça, são em geral os nossos pensamentos próprios e que nos geram dúvidas, que às vezes você para um pouquinho, são os pensamentos sugeridos pelo espírito. No Livro dos Espíritos, 461. Tá bom? Pode passar, por favor. Devemos levar, contudo, em consideração a evolução moral do indivíduo. Se for um homem de inteligência e a utiliza para bem servir, nisto tendo uma missão, com certeza será auxiliado pelos benfeitores espirituais. Contudo, se aquele espírito encarnado tem boas inclinações, mas no primeiro impulso tem uma ideia infeliz, provavelmente são ainda suas más tendências que afloram em seu ser. E assim que Deus deixa à nossa consciência a escolha da rota que devemos seguir e a liberdade de ceder uma ou a outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Tá? Então, ele deixa, novamente, nós temos o livre-arbítrio. Então, quando fala, lá na primeira frase que eu li para vocês, que os espíritos nos dirigem mais do que a gente pensa, é porque muitas vezes nós estamos sendo influenciados por espíritos benfeitores, mas, por outro lado, em outros momentos, nós estamos sendo influenciados também por espíritos inferiores. Então, a nossa consciência, a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio é que vai determinar, nossa liberdade, que vai determinar que influência, entre aspas, eu quero ter na minha vida. Então, a imagem do santinho e do diabinho, eu acho que ela é muito clara nesse sentido. Pode falar, Alex. Tem muito disso quando a gente fala, nossa, falei sem pensar, né? Quando a gente fala, falei sem pensar, né? É porque veio aquilo. Ou até quando a gente fala, quando a gente tem alguns insights em momentos que você não está pensando naquilo, né? Então você está fazendo uma outra coisa e de repente surge uma ideia para você resolver um problema ou algo no seu trabalho
Então, muitas vezes, são realmente esses espíritos também nos trazendo aí uma mensagem para que a gente possa, às vezes, tomar a melhor decisão, tá? Pode passar, por favor. E aí, eu acrescentei um trechinho no final da aula, foi tirado lá da Revista Espírita, quando Kardec ele vai falando do conceito do pensamento, que eu acho super importante a gente pensar nisso. Então, ele fala que o pensamento é uma força, mas não uma força puramente moral e abstrata. O pensamento é o atributo característico do ser espiritual. É ele que distingue o espírito da matéria. Então, é o pensamento que distingue a gente da matéria. Sem o pensamento, o espírito não seria espírito. E o pensamento age sobre os fluidos ambientes como o som age sobre o ar. Então, novamente, a gente pensa nessa força aí desse pensamento, que ele não só age na influência em outros pensamentos, mas também a gente sabe que ele influencia materialmente sobre os ambientes. E aí, a gente lembra daquele experimento, daquele japonês, das vibrações dos nossos pensamentos sobre a água e como a água vai mudando a sua composição não molecular, porque ela continua sendo H2O, mas nos cristais de gelo, como eles também vão se transformando e mostrando outras imagens. Então, que a gente sabe que o pensamento, sim, ele pode agir também sobre o ambiente material. Por quê? Porque ele é uma força, ele é uma energia. O pensamento é um atributo do espírito, sobrevivendo este à morte do corpo. O pensamento também lhe sobrevive. Então, se a gente pensa que o pensamento é uma característica do espírito, e se o espírito sobrevive à morte do corpo, é porque esse pensamento, essa construção mental, faz parte e vai junto com esse espírito, que também nós já vimos. Já falamos um pouco sobre isso. Os fluidos são o veículo do pensamento. Lembra sobre a aula que a gente deu sobre os fluidos, que era o fluido universal, que compõe tudo, tanto a parte espiritual, mas que na parte material é um fluido um pouco mais denso, que a gente fala, que é o fluido anímico, o fluido vital, e que na parte espiritual é um fluido mais etéreo, né, quintessenciado, que ele falava, mais diluído, mas que todos nós somos feitos por fluidos. E esses fluidos, ele fala que são os veículos desse pensamento. Então, quando a gente está pensando, a gente não está vendo, a gente não consegue enxergar, mas tem, como se fosse realmente essas ondas que percorrem através desse fluido universal, que o Kardec fala que ele está em todo lugar, por isso que não existe o nada, não existe o vazio, porque até o vazio ele é ocupado pelo fluido universal. Então, é sobre esses fluidos que esse veículo ele se transporta e chega até onde ele precisa chegar. Então, ele fala que os fluidos são veículo do pensamento e os espíritos agem sobre eles, não os manipulando como o homem manipula os gases, mas com o auxílio do pensamento e da vontade. Pelo pensamento, eles imprimem a esses fluidos essa ou aquela direção e podem combiná-los, aglomerá-los e dispersá-los. Por vezes, essas transformações resultam de um ato intencional, então, com a intenção de fazer aquilo, mas muitas vezes são o produto de um pensamento inconsciente, bastando ao espírito pensar em uma nova coisa para que essa coisa se produza. Aí da Revista Espírita. Durante a preparação dessa aula, eu estava lendo um artigo daquela revista científica, esqueci o nome, que só traz artigos científicos, esqueci o nome da revista, daqui a pouco eu lembro. E aí ele falava, era uma pesquisa que falava quantos pensamentos a gente tem por dia. E era um número absurdo, assim, tipo, em média, 8.000 pensamentos por dia. Aí eu falo, como que eles medem que a gente tem 8.000 pensamentos por dia? E aí eles foram vendo
lógico, fizeram experimento com ativação cerebral e tudo mais, escrever num papel todas as coisas que, né, ou gravando todas as coisas que estão passando pelo seu pensamento, enfim, eles foram tentando mensurar. E aí, ele também trazia a questão da importância da linguagem e da imagem, que é uma das formas, mas a maioria deles, o que fala na ciência, é que o pensamento é uma reação neuroquímica. Então, quando a gente pensa em reação neuroquímica, que são os impulsos elétricos, de novo, olha, impulsos elétricos. E aí a gente fala do eletromagnetismo do pensamento. Então, se a própria ciência já está falando que são impulsos elétricos que vai te ativando determinadas partes do cérebro, então no espiritismo isso já está muito mais avançado, só que ainda a ciência não provou toda essa força do pensamento do que ela é capaz, tá? Acho que dessa página era isso. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre isso, sobre pensamento? Não? Comunhão de pensamentos. Significa pensamento comum, unidade de intenção, de vontade, de desejo, de aspiração. O que é uma oração que a gente faz inicialmente? E quando a gente vai lá para o cristão, que o seu Cristo fala do feixe de luz que sai unindo, é isso, é uma comunhão de pensamentos. São todos nós pensando naquele momento, naquela oração, com um desejo comum, com uma intenção comum, com uma vontade, e o quanto isso se torna mais forte. Ninguém pode ignorar que o pensamento seja uma força. Ele é um atributo característico do ser espiritual e é o pensamento que distingue o espírito da matéria. Sem o pensamento, o espírito não seria espírito. Então, ele reforça isso, o que já estava no livro dos espíritos. Então, assim como uma comunhão de pensamentos para o bem pode elevar em muito a frequência que fala do planeta, né? Essas correntes de orações, eu lembro que durante a pandemia, tinha um grupo que nem era assim, era um grupo meio de meditação, que eles usavam as tigelas de cristal, que eu gosto muito do som das tigelas de cristal, elas me fazem muito bem. E aí eles tinham proposto todo dia, 8 horas da noite, eles iam tocar aquelas tigelas de cristal, e que a gente tinha que inspirar, né, e quando a gente soltasse o ar, que a gente tinha que emanar amor, pensando que eram vários pontos de luz no planeta todo, que você tinha que emanar aquele amor que você recebia de uma luz divina e mandava através lá do teu coração e da respiração. E aí era um exercício diário, todo dia às 8 horas da noite. E aí eu fico pensando, quantas pessoas naquele momento estavam realmente dirigindo as suas forças, a sua energia, o seu pensamento, a sua vontade para essa cura mundial naquele momento. Então, quando a gente pensa, até no catolicismo, que eu lembro na minha infância, né, que tinha aquela coisa de rezar o terço, que as senhoras todas iam uma para casa da outra, às 5 horas da tarde, juntava lá as vovozinhas, e elas ficavam lá rezando o terço, falando as palavras, tudo bem, eram palavras, né, mas percebia-se que todas estavam nessa comunhão de pensamento. Então a gente tem que pensar nessa força, e que muitas vezes a gente subutiliza, a gente esquece de fazer essas orações coletivas mesmo, para trazer, né, um bem-estar maior para o maior número de pessoas, tá bom? E o negativo também existe a comunhão de pensamentos ruins, e o quanto eles também têm um poder devastador sobre alguma comunidade ou alguém que eles estão realmente emanando aquele pensamento. No livro Pensamento e Vida, psicografado por Chico Xavier, Emmanuel apresenta-nos diversas considerações sobre o assunto. Eis uma amostra do que ele escreveu. Então, pensamento é força eletromagnética. Eu não li esse livro ainda. Depois que eu vi essas citações, eu fiquei curiosa, fiquei com vontade de ler. Pensamento é força eletromagnética. O pensamento é força criativa,
a exteriorizar-se da criatura que o gera, por intermédio de ondas sutis, em circuitos de ação e reação no tempo, sendo tão mensurável como o fotônio, que é da luz, que arrojado pelo fulcro luminescente que o produz, percorre o espaço com uma velocidade determinada, sustentando o hausto fulgurante da criação. Então, que ele fala como se fosse a velocidade da luz, né? Que ele pode ser tão mensurável quanto a velocidade da luz. Pode passar. A prática do bem, simples e infatigável, pode modificar a rota do destino, de vez que o pensamento claro e correto, com ação edificante, interfere nas funções celulares, tanto quanto nos eventos humanos, atraindo em nosso favor, por nosso reflexo melhorado e mais nobre, amparo, luz e apoio segundo a lei do auxílio. Então, aí é outro caminho. Categorizamos bons ou maus, conforme o uso dos nossos sentimentos e pensamentos, que no fundo constituem cargas de energia eletromagnéticas, com as quais ferimos ou acalentamos, ajudamos ou prejudicamos, vitalizamos ou destruímos, e que voltam invariavelmente a nós mesmos, impregnadas dos recursos felizes ou infelizes com que lhe marcamos a rota. Então, olha que bacana isso, a gente pensar que tudo a gente tem essa escolha. A gente pode usar o nosso pensamento para ferir ou para acalentar, né, acalmar alguém, para prejudicar ou não, ou para ajudar, mas que tudo volta para nós, que é a ação de causa e consequência que ele também já colocou em vários momentos, tá bom? Eu acho que esse era, acho que era o último esse, Alex, não tenho certeza. Tá bom? Então foi baseado aí nos do Kardec, eu só esqueci de acrescentar, depois eu acrescento quando eu subir o slide, desse pensamento e vida do Emmanuel, tá bom? Querem falar alguma coisa sobre o pensamento? Antes de eu ir para a parte 2, por favor, fale alguma coisa só para poder respirar um pouco. Pode falar, Ana. Tá mudo, Ana, seu microfone. Agora foi. Eu estava pensando, né, nessa questão dos pensamentos, e assim, pelo menos eu tenho muito esse problema, assim, de ser muito distraída. Que nem eu confesso que hoje na aula eu estou inquieta, assim, então eu tenho muita dificuldade de prestar atenção e também, assim, até na oração. Quantas vezes eu estou rezando à noite, aí eu começo a pensar, quando eu vejo eu estou pensando em mil coisas, eu falo, não, volta, volta, volta. Então, assim, é curioso essa questão do pensamento, né? Como a gente se deixa suscetível a tantas coisas externas, né? Tipo, a tanto pensamento externo, influência. Sim, com certeza. É como se fossem abrindo várias janelinhas, né? Uhum. Igual do computador, você vai abrindo janelinha, abrindo, abrindo, abrindo. Isso também acontece comigo, Ana, muitas vezes, principalmente à noite. Quando eu vou fazer lá a oração, eu disperso. Por quê? Porque eu acho que eu estou pensando também muitas coisas do meu dia, ou coisas do dia seguinte, enfim, porque a gente tem uma dificuldade muito grande de viver o presente, né? A gente tem. Ou a gente está no passado, ou a gente está no futuro. É difícil a gente viver o presente. E aí, para mim, o que me ajuda é falar em voz alta. Então, mesmo a leitura, se está uma leitura muito difícil, de algum pedaço, se você lê em voz alta, parece que teu cérebro te obriga a se manter naquele foco maior. Então, para mim, é algo que eu escutar a minha voz parece que é algo que me foca. Aí meu pensamento não voa tanto. Isso me ajuda um pouco. Tanto que, assim, às vezes não, né? Sempre que a gente faz, eu faço com a minha mãe o Evangelho do Lar, né? Uma semana ela lê, uma semana eu leio. A semana que eu leio, eu consigo prestar atenção. A semana que ela lê, gente, eu juro, eu penso, ai, perdão, Deus. Mas a minha cabeça parece que voa, assim, vai para outro Uhum, planeta. sim, é um exercício. Hoje nós somos muito estimulados, bombardeados, né? Eu acho que diariamente, por muitas informações e muitas demandas, enfim. E aí o ser humano está com dificuldade de manter o seu foco e atenção
nessa plenitude do momento, já faz muito tempo. Então, a gente, infelizmente, tem diagnosticado, e eu penso que são diagnósticos precoces, ou de mal avaliação, eu penso, ou superficial avaliação, de tantas crianças que estão sendo medicadas por isso. E não é para ser medicada, né? É para você entender que é um reflexo do mundo que a gente está vivendo hoje. De que forma a gente pode reverter. Aí, eu já vou deixar você falar, tá, Gilvan? Só um minutinho. Eu penso no antigamente, né, quando minha avó vivia. É lógico que eles tinham as preocupações deles, mas eles não tinham tanta influência como hoje nós temos, por exemplo, de uma mídia. Então, eles sentavam na calçada, levavam a cadeirinha para conversar com o vizinho, ficavam lá contando as histórias, né? Não tinha tanta essa correria como tem hoje. Então, acho que tudo isso acaba tirando a gente um pouco dessa linha, desse trilho do trem aí. Mas vai buscando aí os seus caminhos. Uhum. Fala, Gilvan. Oi. Oi. Como a gente... Essa questão do pensamento e como nós somos traídos pelo pensamento, né? Toda hora a gente tem que se policiar. Ainda ontem eu vi uma reportagem lá de um senhor lá no Piauí que trocou o trator numa metralhadora e... Vocês já ouviram isso? E aí os ladrões entraram na fazenda dele, era a terceira ou quarta vez, e ele matou os 9 assaltantes que invadiram a fazenda dele lá com a submetralhadora que ele comprou. E isso eu fiquei tão impressionado com uma notícia dela, um senhor já de 63 anos, uma coisa assim. E eu fiquei tão impressionado com essa notícia que depois eu fiquei pensando, mas os ladrões acho que tinham que morrer mesmo, sabe? E aí eu falava, meu Deus do céu, eu não posso pensar assim, não cabe a mim julgar quem estava invadindo, quem estava certo, quem estava errado. Então, e a gente sempre com os pensamentos bons, né? Tentando pensar em coisa boa, tentando fazer as coisas boas, pensando fazer as coisas boas, né? A gente é traído pelo pensamento, né? A gente tem que toda hora estar se policiando para não cair nisso que aconteceu comigo ontem, né? Uhum. E aí eu fiquei mal com isso, né? Eu acordei hoje e falei, meu Deus do céu, eu não posso pensar desse jeito, né? Não cabe a mim, Gilvan, né, julgar, né, essas 9 pessoas que estavam lá, se eram ladrão, se fazia bem, se fazia mal, não cabe a mim pensar desse jeito, né, o mal da pessoa, né? Porque para mim morreram, é ótimo para a sociedade, né? Então eu me senti muito mal e isso tem que me policiar muito, né? Porque quando eu vejo essas notícias o pai matou a filha, né? Essas coisas, Violência. violência, essas coisas absurdas que a gente vê, eu realmente fico, assim, pensativo, né? Isso são coisas que mexem comigo, né? Então eu fico pensando, mas, meu Deus do céu, por que chegou nesse ponto? Porque não tinha uma solução, né? O que aconteceu? Eu fico pensando o dia inteiro nisso, né? E aí acabo julgando da minha forma, né? A vítima, quer dizer, a vítima também, mas Uhum. o criminoso, né? Enfim, e isso é muito preocupante, falar em pensamento. Isso é preocupante, e é engraçado, como cada um pensa uma coisa diferente. Quando você contou a história, eu falei assim, coitado desse senhor, está adquirindo tantos débitos, matando essas pessoas. Eu já pensei nele, e fiquei com dó dele estar adquirindo esses débitos, às vezes por um desespero, por uma situação repetitiva que ele já não aguentava mais, por um cansaço, por N razões, que levaram ele a comprar essa metralhadora e metralhar todo mundo. E é lógico, a gente tem que... esses pensamentos rápidos que passam só pela nossa cabeça e não se instalam, né? Eles não são assim tão perigosos. O ruim é isso, Gilvan, que você ficou no dia seguinte se martirizando e remoendo esses pensamentos.
né? Então, isso só que eu te aconselharia a tomar mais cuidado. A gente ter esses pensamentos julgadores de decidir o que é certo, o que é errado, quem é o culpado, quem é o inocente, isso faz parte da nossa natureza ainda de espíritos imperfeitos, entendeu? Então, a gente está aprendendo, a gente sempre fala assim, ai, não devemos julgar. É verdade, a gente não deve julgar, mas a gente julga. A gente sempre aponta quem está certo, quem está errado. Então, hoje, eu acho que mais do que nunca, a gente tem que tomar muito cuidado. E muito cuidado porque as informações, elas são disseminadas muito rápido. Aí, voltando agora lá para o caso dos avós, ficavam sentados conversando, a notícia chegava pelas conversas. Hoje a notícia acabou de acontecer, já está a notícia no teu celular. E pior que isso, a gente tem sido bombardeado sistematicamente pelas fake news. Sistematicamente, propositadamente, para a condução de um pensamento determinado para tal atitude, tal ação. Então, é isso que a gente vai ter que, acho que, assim, é o desafio da nossa década, sei lá, da nossa geração, não sei bem se é assim, do nosso momento. O desafio do nosso momento, eu penso, é a gente lidar com esse tanto de informação que a gente é bombardeado e não sair do trilho do trem, entendeu? Acho que esse vai ser o nosso grande, maior desafio, até mais do que as situações do dia a dia, nos nossos relacionamentos. Porque hoje, assim, de verdade, você escutou essa notícia no Piauí, mas quem à sua volta de contato próximo realmente é uma pessoa má, uma pessoa assassina, uma pessoa... Hoje a gente não vê tanto, mas os nossos pensamentos ainda são muito induzidos para não fazer o bem ainda, para o egoísmo, para, não, porque eu preciso pensar em mim, eu preciso ter amor próprio, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, e que está nos distraindo da nossa evolução. Aí é opinião minha, tá, pessoal? Quer falar, Alex? Pode falar? É uma dúvida meio que, não sei, talvez tenha, talvez não tenha relação com tudo isso, mas e a questão do esquizofrênico, assim, ele escuta vozes, né? Seria uma maneira mediúnica de ouvir ou é simplesmente alguma coisa química mesmo que faz com que ele mesmo se induza às vozes, assim? Eu sempre fiquei nesse paralelo. A esquizofrenia, para o espiritismo, é uma mediunidade exacerbada, então muito aberta, mal trabalhada. Então, para o espiritismo, muitas vezes ver uma pessoa esquizofrênica é ver que ela está fazendo a psicofonia de um espírito lá. Tipo, ela está dando a voz para aquele espírito. Só que na psicologia já tem toda essa outra questão de estrutura psíquica desajustada, vamos falar assim, uma estrutura psíquica que está propiciando com que estas informações que ele recebeu do mundo, ele não consiga organizar e categorizar, e fica aquelas confusões de informação gerando essas falas, essas atitudes esquizofrênicas, essa não leitura da realidade como ela realmente é. Eu penso, Alex, que eu acho que é um pouquinho dos dois. Sabe, Tostine vende mais porque está sempre fresquinho, ou Tostine está sempre fresquinho porque vende mais? Aquele slogan famoso da bolacha. Eu acho que é um pouco por aí. Eu acho que uma coisa vai unindo a outra. Eu acho que, além da mediunidade, essa pessoa já tem uma predisposição psíquica para ter esses desarranjos, tá? Eu quero muito ler um dos livros da Joana de Ângeles, quer dizer, assistir às aulas de uma coletânea que são vídeos, que é justamente, Joana de Ângeles, ela se dedicou muito a esse tipo de estudo, né? Assim como André Luiz se dedicou a outros, ela trabalhou muito com a parte mental, com a saúde psíquica. E tem uma série de vídeos de uma casa espírita que vão analisando psicologicamente o que a Joana de Ângeles ia trazendo, né? E ele tem um dos episódios que fala sobre a esquizofrenia. Então, eu vou
estudar mais, depois eu te respondo de forma mais aprofundada, tá bom? Tá ótimo, obrigado. Mas eu acho que tem eu acho que é os dois, tá? Eu acho que tem um lado psíquico, tanto que quando eles são medicados, eles ficam mais tranquilos, mais calmos, mas não quer dizer que eles estão curados. Então, até no centro espírita, quando chegam pessoas depressivas, ou até esquizofrênicas, ou com transtornos de ansiedade, síndromes do pânico, a gente orienta que, em hipótese alguma, pode deixar abandonar o tratamento médico, que o tratamento espiritual ele será complementar ao tratamento médico. Então, o que que acontece? Se a gente for pensar nessa força de pensamento, então eu estou lá, alimentando uma angústia, alimentando uma ansiedade, e aí os espíritos que estão próximos a mim, que são espíritos ansiosos, estão lá e se juntam a mim, que eu abri essa porta, aí isso será potencializado até que vire uma síndrome do pânico, enfim, e outros distúrbios. Só que se você medica a pessoa, ela baixa também, modifica a frequência dela, ela acaba se acalmando. E o trabalho espiritual também vai auxiliando nesse sentido, e essa legião de espíritos que ela estava atraindo como imã, com o tratamento espiritual, é como se ela começasse a receber uma mini blindagem para que ela pudesse depois conseguir fazer esse trabalho de cura. Porque enquanto tiver esses outros espíritos também ajudando aquele ser, né, aquela pessoa, a se manter naquela situação, é muito mais difícil para ela. Então, por isso que a gente fala que e o Kardec também traz isso, né, no Livro dos Espíritos, que se Deus permitiu o avanço da ciência, foi para ajudar os homens. Então, se ele permitiu o avanço da medicina, também foi para ajudar os homens nessa parte da cura, né? Então, ela é necessária nos dois sentidos, tá? Mas eu vou ler mais sobre isso e aí depois eu te respondo melhor da esquizofrenia. Mas tem sim o potencial mediúnico alto, isso já foi mais do que mostrado em várias casas. Tá ótimo, perfeito. Obrigado, hein? Imagina. Mais alguma pergunta dessa parte? Então, bora lá para a segunda parte. Olha lá, Gilvan, pagar o mal com o bem, você trouxe para a gente a coisa do Piauí, né? Então vamos pensar o que o Evangelho vai trazer para a gente A pensar. força do pensamento. Foi, você já trouxe exemplo prático. Agora a gente vai ler e pensar sobre o exemplo prático que você trouxe, tá vendo? Então, olha, não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Então, a gente não pode deixar que esses pensamentos ruins prevaleçam sobre a nossa vida, né? Eu acho que essa é a maior mensagem que a gente tem que pensar. Pagar o mal com o bem. Se não amardes, senão aquele que vos ama, que recompensa tereis? Uma vez que as pessoas da má vida amam também aqueles que as amam. Então, em que você vai se diferir? As pessoas ruins amam as pessoas que amam elas. De certa forma, elas retribuem esse amor. Então, eu também amo as pessoas que me amam, mas o que vai me diferenciar desse outro que pratica o mal, mas que também ama? Então, a primeira pergunta. E se não fazeis o bem, sendo aqueles que vô-lo fazem, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas da má vida fazem a mesma coisa? Então, ele começa a trazer aqui indagações do Evangelho, perguntando, qual a diferença sua entre você e uma pessoa que pratica o mal? Se muitas vezes a gente pratica o bem, só para quem nos faz bem, mas para quem nos faz mal, a gente não pratica o bem. Então, Jesus nos indaga qual é o diferencial do nosso trato na sociedade, com aqueles com quem nós convivemos e temos afinidades e gostos comuns, em relação aos que optam por caminhos e pensamentos de vida diferente do nosso.
Pode passar, Wagner. Alex, por favor. Tratar bem aqueles que nos são queridos parece fácil. E quanto aos demais? Jesus prossegue questionar os que estão à sua volta e sorvem os ensinamentos. Se vos emprestais, senão aqueles de quem esperais receber o mesmo favor, que recompensa tereis? Uma vez que as pessoas da má vida se emprestam mutuamente para receber a mesma vantagem. E o que será que a gente é diferente? Tinha uma fala de um livro do Roberto Chiastink, eu sempre confundo o sobrenome dele. E ele é um escritor de livros de autoajuda, vai. Ele é psicólogo, escreve muitos livros de autoajuda. E aí eu lembro que tinha uma frase dele que falava assim: é fácil amar o seu pai quando ele te dá presentes, ele te dá apoio, ele te dá carinho, ele te dá proteção. Mas você só vai demonstrar a grandeza do seu amor se você amar o seu pai, que, por exemplo, é alcoólatra, ou que é nervoso, ou é agressivo. Então, a grandeza do nosso amor, ela só será mostrada nos momentos de dificuldade. E aí, quando eu li aquela frase, muitos anos atrás, eu falei, é isso, a gente só mostra a grandeza do nosso amor, não para quem já nos ama, isso é fácil a gente amar, é fácil a gente amar, né, o nosso irmão que pensa como a gente, o nosso pai, a nossa mãe, que nos trata com carinho. Mas e se é um pai ou uma mãe que psiquicamente são adoecidos e que não conseguem oferecer esse carinho para a gente? Será que eu vou conseguir mostrar a grandeza do meu amor? Então, Jesus também trouxe isso. Então, tratar bem quem nos trata bem é fácil. Mas e você vai conseguir tratar bem quem te trata mal? É nesse pensamento. Tá? Pode passar, Alex, por favor. Em seguida, então, Jesus acrescenta, dando destaque a: mas, por vós, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos, e emprestar, sem disso nada esperar. Então vossa recompensa será muito grande, e sereis filho do Altíssimo, que é bom para com os ingratos e para com os maus. Então, se a gente oferece sem nada esperar, é quando de fato a gente está exercendo a caridade. Quando a gente ama, quando ele fala amai os nossos inimigos, não são inimigos, são as pessoas que são contrárias ao que a gente pensa e acredita, que pensam diferente da gente, que são diferente da gente. E que, por serem contrários aos nossos pensamentos, muitas vezes a gente não consegue entrar no entendimento com essa pessoa. E a seguir pede que sejamos todos cheios de misericórdia, com nosso Deus, como nosso Deus o é. São Lucas capítulo 6, versículo 32 e 36. Assim é que do ensinamento extrai-se que o comum daqueles a quem Jesus chama de pessoas de má vida e fazerem o bem entre si, entre os seus iguais. Pode passar, Alex, por favor. Ao desviar o olhar na vida de relação para aquele que se tem como diferente, é que se deve aplicar, não só na medida da força moral, mas a crescer-se da medida do amor maior, daquele amor humano inspirado e dilatado pelo amor do Pai, que é todo cheio de misericórdia. Jesus nos diz que devemos agir assim, até porque o benefício maior é para com aquele de quem o sentimento é emanado. Então, quando ele fala para a gente agir assim, é porque nós seremos os maiores beneficiados. De quem está saindo aquilo. Quando inspirados no amor maior, a atitude de acolhimento, o perdão das ofensas, a sublimação do eu, flui naturalmente do ser. Então, você falando nisso, né, Gilvan, que a gente se pega muitas vezes nesses pensamentos. E é verdade. É verdade. Então, não se sinta preocupado nem menor por isso. Mas tente numa próxima vez fazer o exercício mesmo de, ao ver uma notícia assim, emanar um pensamento de amor para todos aqueles envolvidos, tanto para os ladrões quanto para o que atirou, porque todos eles entraram num débito profundo ali. Então, puxa, que pena, né? Que pena que todos falharam.
os ladrões e o senhor que acabou cometendo outros débitos por conta da decisão que ele acabou tomando. Então, a gente pode tentar fazer isso, né? Às vezes é difícil, a gente julga, a gente fala, não, mas a pessoa devia ter feito tal coisa, não, mas a pessoa devia ter feito outra coisa, não, mas aquele homem, imagina que ele fez isso com a mulher, não, mas a mulher, não, fez isso com o homem. E aí eu penso assim, já é tão difícil a gente cuidar da nossa própria vida, né? A gente vai ficar cuidando demais da vida dos outros, eu penso isso. Pode falar, Alex. É que eu lembrei de um caso do Divaldo, que ele, quando ele fazia o evangelho sozinho na casa dele, em alguns momentos, ele sempre pegava o jornal e lia uma notícia. E aí ele leu uma vez uma notícia de uma pessoa, acho que tinha sido assassinada, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente qual foi a motivação. Mas eu lembro que ele começou ele contando, né, falando que ele começou a orar por aquela pessoa, né, e aí, do outro lado, é, ele sempre orava por essa mesma pessoa, porque ele, acho que se encantou, ou alguma coisa aconteceu, ele ficou pensando nessa pessoa. E aí até que chegou um momento que essa pessoa foi visitá-lo, e ele foi pessoalmente agradecê-lo, porque somente ele, que era um desconhecido, não julgou o que ele tinha feito, o que ele tinha dito, o que ele tinha, sei lá, o que tinha acontecido, mas ele estava orando por ele. E isso motivou ele a mudar a atitude dele e ser uma pessoa, um espírito melhor. Eu achei isso muito legal. É bacana. Ele não está mais no Netflix, é um documentário super interessante que chama Humanos. E eles vão entrevistando, não é nada espiritual, não tem nada a ver com o espiritismo, mas tem a ver com o ser humano. E eles foram entrevistando assim, as pessoas iam dando depoimentos sobre a vida delas, contando coisas da vida dela, e de vários lugares do mundo, de etnias muito diferentes, de situações históricas e geográficas locais muito diferentes. E aí eu lembro que eu estava assistindo de um presidiário americano que ele estava condenado à morte e que estava faltando lá, sei lá quanto tempo, para ele ir lá tomar injeção, a cadeira, não lembro o que era exatamente. Mas que ele estava com pena de morte já decretada. E aí foram entrevistar, ele era acho que um estuprador, eu acho. Eu acho que ele estuprava mulheres. E aí, a última mulher que foi a com que fez com que ele fosse preso, diz que ela foi lá na penitenciária, né, para conversar com ele, para entender o porquê dele ter tido aquela atitude com ela. E aí, lógico, aí ele contou que ele também viveu isso na infância, que o próprio pai pegava ele, enfim. Não, isso não é o mérito, isso não é o importante do que eu quero falar. Só que ela conseguiu perdoá-lo de tudo que ele tinha feito para ela, né? E ele, com esse perdão dela, ele conseguiu também, entre aspas, meio que se curar e se auto-perdoar, sobretudo. Então, sobre tudo que ele fez. Então, assim, foi um depoimento que eu lembro, assim, que, nossa, que depois eu chorei, assim, rios, por quê? Porque foi um encontro entre eles dois e que os dois conseguiram se perdoar nesse sentido e que provavelmente quando ele ia morrer de qualquer jeito, ele falou, eu vou morrer de qualquer jeito. De qualquer jeito, né, já tô com a sentença. Mas ele, tipo, ia fazer essa passagem melhor. Não que ele não ia ter esses débitos mais, que ele ia continuar com esses débitos todos do que ele fez. Mas, com esse auto-perdão, ele já estava indo numa outra condição de arrependimento, né? De você desencarnar já se sentindo arrependido. E ela se sentindo liberta de tudo aquilo que aconteceu com ela. Então, assim, são relatos que fazem a gente pensar o quanto, às vezes, por uma coisinha besta, a gente demora para perdoar e fica com aquilo lá, né? Aquilo ressonando na nossa cabeça, porque fulano falou isso, eu não gostei, mas o fulano, meu chefe no trabalho, entendeu?
Então, assim, a gente tem que cuidar muito disso, muito, muito, muito. Depois, se eu achar esse documentário em algum lugar, eu compartilho com vocês no grupo, que é muito interessante, são vários episódios. Bom, ao desviar o olhar na vida de relação para aquele que se tem como diferente, é que se deve aplicar não só na medida da força moral, mas a crer-se da medida do amor maior, daquele amor humano inspirado e ditado pelo amor do Pai, que é todo cheio de misericórdia. Jesus nos diz que devemos agir assim, até porque o benefício maior é para com aquele a quem o sentimento é emanado. Quando inspirados no amor maior, a atitude de acolhimento, perdão das ofensas, a sublimação do eu, flui naturalmente do ser. Então, quando esse amor maior perpetua, ele penetra, é como se o eu, que seria o ego, o meu ego, ele não tivesse o mínimo valor ou sentido. Porque ele não está acima do amor, entendeu? O ego não manda no amor. E a gente percebe que a maior parte das nossas dificuldades de relação é que o nosso ego é acima da razão, acima do amor, acima dos sentimentos maiores. Pode passar. Para aquele que é incrédulo, que tem visão limitada na vida presente, não há por que ser gentil ou mesmo delicado no trato social. Provavelmente é de se perguntar: o que eu ganho fazendo isso? Para aquele outro cuja fé pode até ser tímida, mas que crê em Deus e no amor de Deus por seus filhos, mais particularmente ao que professa a doutrina espírita, a esses, se tímidos, se fortalecerão cada dia mais, a estes últimos, oportunidades valiosas de acrisolar virtudes no cadinho da vida. Eu acho essas palavras tão bonitinhas, tão diferentes, né? Mas que são oportunidades valiosas para a gente crescer, para a gente evoluir nesse cadinho da vida, tá? Pode passar. Pois aquele que é tido hoje como inimigo, como ingrato, talvez maledicente, nos chega à convivência na ânsia íntima de ser acolhido e de colher, por sua vez, algum aprendizado através do nosso bom exemplo. Então, muitas vezes, a vida, né, nos coloca essas pessoas, Deus nos coloca essas pessoas, nosso planejamento reencarnatório nos coloca essas pessoas para justamente a gente mostrar se a gente está aprendendo, se a gente está evoluindo ou se a gente está persistindo no erro. No Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo de 38 a 40, Jesus nos fala em pagar o mal com o bem, sem deixar nenhuma dúvida, senão veja-se. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas, se, porém, alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-lhe a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Então, e a gente percebe outra coisa que eu queria falar para vocês. A gente pensando na primeira parte da aula, que pensamento é energia, pensamento é força. E o que é uma briga, uma discussão, se não energia e forças contrárias? E aí fica naquela energia, para ver quem está certo, quem não está, em vez de convergir essa energia e os dois caminharem juntos, se acertarem e caminharem juntos, que aí essa energia flui. Então, enquanto a gente está na briga, é energia oposta, o tempo todo, e aí você não sai daquele lugar. A partir do momento que você muda isso, seu fluxo de energia melhora. Então, qualquer te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Vai convergir essa energia, tá? Pode passar, por favor. Claro está que o chamamento aos que creem no amor e na justiça divina é inquestionável. Vê-se que é para, em vez de retribuir a agressão sofrida, devemos oferecer a mansidão, pois resistir ao mal é fazer força contra, é entrar no jogo do agressor. Na sequência, a generosidade de sentimentos e ainda mais dar de nós além do que nos é pedido. Isto é fazer o diferente.
É não sermos aquele a quem o mestre denominou os de má vida. Veja numa discussão, discussões bobas que você vê às vezes num bar, num restaurante, na rua, que um está falando alto e o outro começa a gritar mais ainda, e aí o outro grita mais, o outro grita mais, até que estão se pegando. Para desarmar isso, é você fazer justamente o contrário. Se a pessoa gritou com você, você fala abaixo, abaixo. Isso desarma o outro. Agora, se você grita igual, você arma o outro. E aí a força continua, a energia continua e aquilo só vai aumentar. Essa força contrária. Então, muitas vezes a gente tem que usar de estratégias mesmo. Estratégias de desarmamento, de desarmar o outro. E a gente quando ele fala dessa mansidão, não é você aceitar que o outro fique te batendo, que o outro fique te agredindo, que o outro fique... Não. A mansidão é você usar, através da sua inteligência, da sua estratégia pessoal, um jeito amoroso ou pelo menos respeitoso de se resolver aquela situação, tá? Pode passar. Obrigada. A face da mansidão, do entendimento, da fraternidade, entendendo que o outro ainda não possui o conhecimento das leis do amor. É isso. Então, se a gente se sente, entre aspas, não vou falar evoluído, mas com uma compreensão maior sobre aquilo que está acontecendo, é nossa obrigação e responsabilidade agir de uma forma diferente do que aquele que não está enxergando, não consegue resolver aquela situação de outra forma que não seja de forma agressiva. Então, pela mansidão, o homem conquista amizades na terra e bem-aventuranças no céu. Os mansos e os humildes de coração possuirão a terra, porque se elevam na hierarquia espiritual. É em Jesus que devemos buscar as lições de mansidão, que tanto carecemos nas lutas da vida. Aishu Teucaibar, Parábolas do ensino de Jesus. Então, se a gente pensa nas lições de mansidão, não é que Jesus ficava quieto o tempo todo, mas ele sabia o que perguntar, ele sabia como falar, ele sabia como desarmar as pessoas. Eu acho que é isso que a gente está precisando nesse sentido de mansidão no dia a dia de hoje. De passar, não sei se já acabou. Acabou. Então, se a gente pensa na parte A e parte B da aula, que pensamento é força, que a gente direcione a nossa força para esse bem, que a gente direcione essa nossa força para essa mansidão, que a gente direcione esse nosso pensamento para tentar dissipar, né? Dissipar as nuvens, em vez de criar tempestades e raios. Acho que é essa a maior mensagem da aula de hoje, e pensando no como os espíritos nos influenciam, é porque é o quanto realmente, de fato, a gente dentro da gente ainda existe esses sentimentos, então a gente atrai como imã esses outros pensamentos. Então, se a gente não quer atrair, a gente tem que cuidar, né? Orar e vigiar, então, principalmente o vigiar. Vigiar, 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 vigiar. Pode falar, Alex. Aproveitando os exemplos do Wagner, né? Se fosse uma briga de trânsito, por exemplo, você tem aqueles dois momentos, né? Você tem o anjinho bom e o anjinho ruim, que é o bom pensamento e o mau pensamento, né? Como você escolhe agir, né? De maneira mansa ou de maneira agressiva, né? Eu acho que é uma boa união para as duas, a parte A e a parte B, né? Tentar ser manso é meio que seguir o caminho do bem, aquele caminho mais do espírito bom, né, de ser. Agora, se for pelo outro lado, é capaz da gente acumular mais e mais dívidas. Sim, e vai variar a nossa reação de acordo com o estado de espírito que a gente está naquele momento. Se a gente está de boa dirigindo e a pessoa vai lá, te fecha, você fala, vai com Deus, meu filho, né? Mas se você já está tenso, se você já está pilhado por algum motivo e alguém te fecha, a tua reação é totalmente diferente. Por quê?
De novo, sintonia. O seu estado de espírito, nervoso, irritado, traiu aquilo e você reagiu daquela forma. Então, é bacana a gente entender como está, entre aspas, o nosso estado de espírito frente a algumas reações, frente ao que aconteceu no nosso dia. Eu vou dar um exemplinho antes de acabar a nossa aula. Teve uma vez, a minha gatinha tinha sofrido teve que fazer uma cirurgia, e eu tinha que comprar aquela roupinha, porque gato não pode se lamber, gato aquilo, e quem tem gato sabe, né, a dificuldade que é eles obedecerem. Aí, ela era muito pequenininha, aí eu tava com dificuldade de achar uma roupinha P, e aí, como eu não tava achando, eu falei, vou comprar a M, que é melhor do que não ter nenhuma. Aí, comprei a M, só que quando eu fui provar nela, cabia 2 gatas lá dentro, não ia adiantar nada, que ela continuava se lambendo, enfim, não protegia. Aí, eu liguei numa outra unidade de uma loja, tipo essas Cobase da vida, essas grandes, e aí ela falou, não, a gente tem uma P aqui, né? Eu fui correndo lá, na Raposo, da minha casa até lá, a Granja Viana. E aí eu não conseguia trocar roupinha. Porque não consta isso no sistema, porque não consta aquilo, e aquilo foi me irritando, porque não resolvia o meu problema, que eu levei a nota, e não conseguiam trocar, ao ponto de eu falar assim, eu compro a outra, sabe assim? Se eu não estou conseguindo comprar, eu compro, depois eu resolvo o que eu faço com essa roupa. Enfim, eu saí de lá tão irritada, tão nervosa, porque eu estava com pressa, queria acudir minha gata, estava tensa da cirurgia dela, enfim. Eu não estava calma. Aí no que eu saí, eu peguei a roupinha, xingando toda a loja, assim, xingando a mulher, nervosa, porque ela não conseguia resolver o meu problema. No que eu saí, peguei a Raposo, o carro da frente deu uma brecada, eu, puf, enchi a traseira do carro. Bati o carro. Nunca tinha batido o carro. E aí eu falei, moça, desculpa, minha cabeça tá assim, não sei o quê, eu pedindo desculpas, né? Ninguém se machucou, porque foi uma brecada que eu consegui brecar, mas não o tempo suficiente para não bater. E aí, depois que tudo passa, que você fala, foi tudo culpa minha, né? Eu fui gerando tudo isso naquele meu dia. Então, eu podia ter ficado mais tranquila na resolução daquilo, podia ter conduzido o carro de uma forma que eu estivesse plena de atenção na direção do trânsito, que minha cabeça não estava no que aconteceu na loja, que minha cabeça estava na loja. Então, a gente percebe quanto a gente se pega nessas questões. E eu sei que todo mundo tem um caso aqui para contar também. O importante é a gente fazer essa reflexão depois. Então, no momento que você acalmou, você voltar a refletir e falar, não vou mais cair nessa. Isso não vai mais acontecer. Eu vou tentar me policiar, vou tentar resolver as coisas de outra forma, vou tentar não me contaminar com esse outro ambiente externo, né? Então, acho que era isso que eu queria ir compartilhar com vocês. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa. Pode falar, Zenaide. Oi, boa noite. Carla, uma coisa que eu ia perguntar, era hoje que você tinha pedido para a gente trazer alguma coisa de... Era hoje, só que eu errei a aula. É semana que vem, Ah, tá? legal, não, só para lembrar Você mesmo. Eu falei, guarda, porque no meu cronograma já estava, só que depois eu fui ver que hoje era aula 18 e não a 19. É na 19 que a gente vai falar sobre isso, que é a aula que vem, tá? Então, eu tinha legal. pedido, não sei, para que vocês trouxessem, tipo, os amuletos de vocês, as pedrinhas, o que vocês andam na carteira, se anda com a folhinha de louro, se anda com o trevo de 4 folhas. Essas coisinhas não precisa trazer fisicamente, mas dá uma observada o que vocês têm para a gente, que vai ser sobre, a aula que vem vai ser sobre isso, tá bom? Uma outra coisa que eu quero falar para vocês, que a gente ainda vai escrever no WhatsApp, se vai se confirmar ou não, que vai ter uma semana que a gente não vai dar aula, nem na segunda, nem na quinta, porque vai estar tendo uma reforma lá no centro. E, inclusive, o Alex também vai, né, que eu já estou sabendo, que já te colocaram nisso também. O Wagner vai estar lá ajudando e outros voluntários a desmontar a parte superior lá do centro espírita. Então, quem quiser também se voluntariar, depois
que eles vão refazer todas aquelas salinhas de atendimento. E como a maioria trabalha durante o dia, vão estar usando principalmente o período noturno para estar fazendo isso. Então, a gente preferiu suspender as aulas daquela semana, mas a gente vai dar uma indicação de filme para vocês assistirem. Algum filme espírita bacana, que traga questões importantes, para depois a gente conversar sobre aquele filme. Tá bom? Mas a gente vai passar ainda a data certinho para vocês, que eu não sei de cabeça qual é a data. Você sabe, Alex? É a semana do dia 6. Do dia 6 de abril, depois da Páscoa. Não, Isso. depois ainda. Vai ter a Páscoa, aquela semana depois da Páscoa tem aula, aí na outra semana que não. Tá bom, mas aí a Dia gente coloca. 6. Desculpa. É, Dia 6 o pessoal vai começar a remover as coisas, né, lá de cima, e aí a partir do dia... Não, desculpa, dia 6 não, dia 6 é sábado ainda, né? É dia 6 é 7. domingo, eu acho, não 6 é é? domingo? Eu tô perdido aqui, eu acho que domingo é dia 7, Vou ver se eu agora. não tô Dia 6 é enganado. sábado. Então é dia 7, vão começar a desmontar as coisas lá, e aí dia 8 a gente vai começar a remontar. Tá, então dia 11 de abril, então a princípio é dia 11, quinta-feira, não terá aula, tá bom? Mas a gente confirma no WhatsApp na semana, tá? Na semana anterior. Tá bom? Então, vamos fazer a oração de encerramento. Alguém gostaria de fazer a oração de encerramento? Nossa, quantas mãozinhas levantadas. Tá bom, gente, eu faço, não tem problema. Então vamos pedir, já que essa aula foi sobre pensamento, influência dos espíritos, vamos fazer um exercício agora. Né? Vou pedir para vocês todos imaginarem, pensarem, como se vocês estivessem dentro de uma redoma de vidro, uma bolha de vidro. Vocês se sentissem protegidos lá dentro, mas que ao mesmo tempo vocês recebessem uma luz dourada, um facho de luz dourada muito forte entrando pelo alto da cabeça de vocês. Eu queria que vocês se sentissem assim agora, nesse momento de oração. Então, Senhor, amado Mestre, que a tua luz possa adentrar cada um dos alunos aqui presentes, como um grande facho de luz, que essa luz possa penetrar os pensamentos, trazendo a calma, no coração, trazendo alívio, e passando por cada célula do nosso corpo, trazendo a saúde. Que essa luz dourada possa permanecer em nós, uma fonte viva de energia, de bons pensamentos, de alegria, de fé, de coragem, e que a gente saiba sempre onde procurar essa luz, que a gente consiga sempre trazer essa luz para dentro de nós, e principalmente, Senhor, que a gente aprenda cada vez mais a ter consciência dos nossos pensamentos, tanto bons quanto ruins, e que nos pensamentos sombrios a gente use essa luz, a gente use essa luz para iluminar esses pensamentos e eles deixarem de ser sombra. Que possamos, Senhor, sempre nos aceitar da forma como somos, nos reconhecer como imperfeitos, reconhecer aos outros, aos nossos pares, também como imperfeitos, e que possamos sempre caminhar juntos, buscando essa perfeição, entendendo que cada um tem o seu tempo e que nós também temos o nosso tempo. Que possamos aproveitá-lo, que possamos sempre pensarmos e não esquecermos da evolução. Que consigamos com os nossos olhos ver sempre o lado bom das coisas.
que possamos, com os nossos ouvidos, sempre escutar e valorizar as boas coisas. Que possamos também escutar aquilo que não é dito, que possamos enxergar aquilo que também não é visto nos outros e em nós mesmos. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Boa semana, então, para todos. Alex, muito, muito obrigada por você nos ajudar aí mais uma vez, tá bom? Caso alguém queira ajudar nessa desmontagem, Gilvan, que é homem, que possa ir lá, conversa com o Alex, conversa com o Wagner, tá bom? Que aí, quem sabe, sempre uma ajudinha a mais, é um braço a mais para carregar as coisas, né, e desmontar tudo. Eu acho que as ajudas serão bem-vindas aí, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada. Vou mandar mensagem para o Wagner, combinar com ele o horário, porque dia de sábado a gente fecha 3 horas da tarde, né? E aí, vamos ver, mas eu combino com ele, sim. Tá bom, porque depois vão ter os outros dias à noite. Aí fica mais fácil. Isso. Aí você vê com ele direitinho, tá Tá bom? bom. Então tá, gente. Então era isso. Muito obrigada por tudo. Assim que possível, depois, não sei, o Alex vai subir para o YouTube, se vai passar para o Wagner, e o Wagner sobe, aí depois a gente vê sobre a questão da aula, tá bom? Eu vou compartilhar com o Wagner, depois ele passa. Depois ele passa, né? Então tá bom. Então, gente, boa semana aí para vocês, tá? Tchau, Fiquem obrigado. com Deus e fiquem com bons pensamentos, Isso é importante. tá bom? Tchau. Tchau, tchau, boa noite. Tchau.